Oi, tudo bem? Vamos dar um passeio aí a 520 anos atrás ou até mais, né? Bom, o que a gente vai conversar? Sobre o clipe que vocês assistiram, Pindorama, que eu sou suspeita para falar, mas eu adoro, porque além de ser muito divertido, de ser descontraído, ele também traz muita informação, tá? Então eu vou pegar alguns trechos aqui da música e aí a gente vai conversando sobre a nossa aula de hoje, ok? Então, olha lá. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Bom, vamos lá. Pedro Álvares Cabral, quem é mesmo? Quem? Ah, muito bem. Aquele que foi responsável, né, pela navegação que chegou até aqui na data do descobrimento do Brasil, dia 22 de abril de 1500, ok? Muito bem. Então, o que quer dizer isso? Pindorama, Pindorama é o Brasil antes de Cabral. Então, assim, antes de Cabral chegar aqui, ou seja, antes desta data, isso significa que o Brasil já existia, por isso que a gente não pode dizer que é um descobrimento, ok? Porque o Brasil já existia, só não era esse nome, tá? Ele era chamado como Pindorama. Por que ele era chamado como Pindorama? Porque olha só, os índios que moravam aqui, né? As pessoas que moravam aqui, na verdade, nem eram chamados de índios ainda, a gente já vai conversar sobre isso. Eles já chamavam a nossa terra de Pindorama, né? E aí hoje, Pindorama, quando as pessoas perguntam por que Pindorama? Porque este nome hoje ele pode ter diferentes significados, mas assim, a princípio, o real mesmo, o que a gente vai considerar? Por que colocaram esse nome? É uma origem da língua tupi, Pindorama, tá? E ele significa o quê? Significa terra das palmeiras, e significa também o nome de uma árvore nobre, tá? De uma madeira nobre, tá? Então, como aquele espaço, né, que os índios viviam, eram cheios de madeiras, cheios de árvores lindas, maravilhosas e nobres, porque querendo ou não, virou um território muito valioso, eles chamavam de Pindorama, antes do Brasil ser descoberto por Pedro Álvares Cabral. Então, Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fico além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Então, olha lá, fica além, muito além do encontro do mar com o céu. Então, o que é o encontro do mar com o céu? A distância, tá? Essa distância que existe entre o Brasil e Portugal. E eles conseguiram chegar aqui, atravessando o oceano. Tá? Então, além do horizonte, além daquele espaço, além desse encontro, tá? Eles ainda conseguiram chegar até aqui e encontraram essa terra maravilhosa, ok? Longe dos domínios de Dom Manuel, na época dessa navegação que chegou aqui, quem dominava, quem controlava, quem era o rei era Dom Manuel, tá? Então, por isso, tão distante de Dom Manuel, dos domínios de Dom Manuel, porque era muito distante, era muito longe dos domínios dele e ainda assim ele conseguiu dominar, né? Bom, vamos lá. Vera Cruz, quem achou foi Portugal. Vera Cruz, atrás do Monte Pascoal, bem ali Cabral viu, dia 22 de abril, não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Então, o que aconteceu aí nesse trechinho? Vera Cruz. Foi o nome que deram quando encontraram a nossa terra, né? O Brasil já teve vários nomes, Veracruz, Santa Cruz, enfim. E aí, atrás do Monte Pascoal, porque quando Cabral disse terra vista, ele viu um monte muito grande. E como estava no período do que foi a semana passada que a gente falou, conversou, estudou? Páscoa, né? Estava próximo desse período, ficou conhecido como Monte Pascoal.
Isso, estava próximo dessa data, né? E aí eles viram uma grande quantidade de terra. Terra à vista! Acabei de ver uma montanha muito grande, um monte muito grande. Vamos nomear então esse monte, vamos nomear a terra em que a gente pisou neste momento, ok? Então saiu daí esse nome, tá? Esses nomes, na verdade, né? Monte Pascoal, Vera Cruz e outros nomes também. E a gente já conversa em relação a esses nomes também. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Nem preciso falar, né? O que acontece? Todo mundo fala, descobriu o Brasil, descobriu o Brasil. Não descobriu, ele encontrou uma terra, porque ele já existia, já estava aqui, tá? Mas os índios já estavam aqui, já falavam tupi-tupi, ou seja, eles já tinham a língua deles, eles já falavam uma língua, eles já tinham uma comunicação. E aí vem vocês que falavam tupi-português. E aí chegam os portugueses, né? E todas as outras pessoas que estavam na embarcação falando um português. E o que aconteceu a partir daí? Começaram a ensinar aos nativos, as pessoas que já estavam aqui. E aí o que foi acontecendo? Essa língua tupi tão bonita, né, que ainda existe, mas bem menos, é claro, começou a se perder e ficar em menos falada, tá? Por conta da quantidade de pessoas e por conta de precisar catequizar os índios, então eles começaram a ensinar a língua para ficar mais fácil a comunicação, para escravizar aos índios, tá? Inclusive também para dominar toda a terra era necessário que eles falassem a língua deles, né? Então, ao invés deles aprenderem o tupi, além de terem invadido, uma beleza, né? Invadiram e mudaram tudo, desde vestimentas, desde todos os costumes que eles tinham, até a questão da língua, né? Da linguagem, do falar, do conversar e a questão do domínio também, ok? Perovaz, disse em uma carta ao rei. Então, assim, Perovaz, na verdade, Perovaz de Caminha é aquele escrivão que vinha falando desde lá da saída até a hora que chegou aqui, e tudo que ele percebia, e tudo que ele descobria, e tudo que ele achava lindo, e tudo que ele achava estranho, e tudo ele escrevia. Lembra que ele comentou num trechinho que a gente leu das roupas, né? Que os nativos, que no caso eles não falaram os índios, né? Mas as pessoas daqui não usam roupa e nem se preocupam em cobrir as suas vergonhas. Então assim, eles não se preocupavam em cobrir porque não era costume deles, né? E aí Perovaz escrevia tudo, todos os detalhes. Então ele escreveu como que eles chegaram até lá, como que encontrou, o que encontrou quando chegou, o que eles fizeram, né? Então ele ia detalhando tudo numa carta para o rei, tá? É isso que tá falando aí nessa parte. Resume-se o nosso Frei, né? O nosso Frei também, que como eu disse, ele acabou catequizando, né? Precisava catequizar aos índios, né? Precisava falar de uma maneira, trazer a religião que era tão... Sendo que assim, eles já tinham a cultura deles, eles já tinham as crenças dele, mas ainda assim mudaram essa questão também. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Então o que acontece? Vocês lembram que uma vez eu falei assim para vocês, calma que quando a gente for falar de descobrimento do Brasil, eu vou falar com vocês sobre essa questão de descobrir o Brasil. O que acontece? Quando Cristóvão Colombo fazia as navegações dele, procurando terras e tal, e ele encontrou a América, quando ele voltou para a Europa, ele chegou dizendo que ele tinha visto algo mais para o sul. Ele tinha comentado, não, mas eu vi mais alguma coisa, eu encontrei essa parte, mas eu acho que tem mais terras para lá. Então, assim,
não foi nada ocasional, como diz aqui na música, não foi nada ocasional, não foi por acaso que eles saíram de Portugal em direção às Índias, atrás de especiarias, e simplesmente foram para o outro lado. Não foi ocasional, foi um plano imperial, como fala aqui na letra. Não foi nada ocasional, foi um plano imperial. Por que que isso foi um plano imperial? Porque quando eles lembraram disso, o que o pessoal que está ali na embarcação fez? Fala assim, poxa, Cristóvão Colombo já disse que provavelmente existe mais terra, mas em direção ao sul. Por que nós não vamos até lá? E aí eles mudaram a rota e chegaram aqui. Por isso, porque eles estavam a caminho das Índias. Então, ó, para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Por isso que a gente tem esse nome, índio, Índia, né? O Brasil está inteirinho na voz. Pindorama está dentro de nós. Aí, engraçado que assim, aqui na música eles terminam a música falando de Pindorama, né? Eles começam falando Pindorama, Pindorama é o Brasil antes de Cabral. E eles terminam falando Pindorama está dentro de nós, né? Então, por quê? Porque querendo ou não, nós somos raiz do Pindorama. Nós somos. Pois é. Nós somos esse Pindorama. Nós somos raiz desse lugar, né? Porque os principais povos, depois de tudo isso, a gente tem os europeus, os indígenas, os africanos, e aí foi se formando a população brasileira. Mas dentro disso vem uma história imensa e maravilhosa que a gente conhece, e que existem muitas coisas também escondidas aí. Ok? Então a gente vai dar uma pausa, eu já volto com o restante da explicação e com a correção, ok? Beijo!